aqui é o caos da minha mesa. Nesse caderninho aqui, eu anoto todas as minhas ideias. É um pouco caótico, mas é aqui que eu me encontro. Aqui, no meu Scrap Planner, eu coloco todas as ideias que saíram daqui e que se transformaram em conteúdo para cá. Agora, dando um giro, devagarzinho, aqui nesse armário é onde eu guardo todos os meus caderninhos. Essas aquarelas, todas elas têm um tutorial aqui no meu canal do YouTube. Quando não é tutorial, é uma demonstração. Aqui, gente, estão todos os meus caderninhos. Essa é uma das prateleiras. Essa é a outra prateleira. Aqui, olha, também tem caderninho. Tem peso de ginástica, tem aparelho de pressão. É aqui que a vida acontece. Então, como vocês pediram, eu vou pegar 3 caderninhos para mostrar o que eu faço neles e por que eu faço. Eu vou começar com esse aqui, que é o Diário de Felipe. É onde eu conto a vida de um cãozinho que já virou estrelinha. Esse aqui é onde eu peguei todos os pedacinhos de papel e coloquei num bloquinho. Esse aqui também, Be You. O Diário de Felipe. O bloquinho. E o Be You. Então, vamos começar pelo Diário de Felipe. Eu fiz esse caderninho quando eu adotei o Felipe. Esse é o Felipe. E aqui eu conto a história dele. Por que a gente adotou, aonde que a gente adotou. Aqui eu fiz um bolsinho. Isso daqui é um canvas, é um papel de canvas. Eu fiz esse bolsinho para guardar o primeiro banho dele, a vacinação. Tá tudo aqui. Felipe foi um cachorrinho muito especial. Ele vinha com a gente aqui para os Estados Unidos, mas ele virou estrelinha no céu antes. Tá vendo? Isso aqui tudo é uma página carimbada com esses carimbos de cachorrinho. Essa página aqui foi costurada, tá vendo? Eu fiz um bolsinho de acetato para colocar o papel de adoção dele. Aqui também foi uma página toda rabiscada. Essa é uma coleção chamada de gnomos, que eu achei que tinha tudo a ver com a história do Felipe. Aqui foi a primeira visita dele no veterinário. E aqui eu vou contando a história dele, né? Enquanto ele era vivo. Depois que ele se foi, ficou a saudade. Então aqui começa a história depois que ele virou estrelinha, tá vendo? Aqui eu falei assim, eu te amei a vida inteira e eu vou sentir saudades de você pro resto da minha vida. Isso aqui foi um pijaminha que ele tinha, que era uma camisinha polo. Aqui foi o primeiro banho dele. Ele não gostava de banho, lógico, né? Tá vendo, gente? A gente pode contar uma história de um bichinho que já se foi.
E eu gosto de pegar esse caderninho e me lembrar dele, sabe? Aqui eu coloquei esse papel manteiga para não manchar a foto. Olha, aqui eu fiz como se fosse um caderninho dentro da própria folha, tá vendo? Amigos para sempre. Isso aqui sou eu passeando com ele. Ele era o meu cão-guia, porque eu tenho um problema de coordenação motora. E quando eu andava com ele, eu andava super bem. E aqui estão as fotos que eu tirei dele e que ainda vou completar esse caderninho aqui. Então esse é o Diário de Felipe. Eu comecei em 2014. Esse aqui foi um bloquinho que eu resolvi fazer. Sabe aquelas tiras de papel, quando você está trabalhando ou com papel A4, que você quer fazer um trabalho menor, ou com papel 30,5 por 30,5, que sobram aquelas tiras do lado quando você quer transformar no A4? Então, eu resolvi fazer esse bloquinho. Inclusive, tem até um tutorial dele no meu Instagram. Isso aqui são todos restinhos, tá vendo? Que eu gosto às vezes de fazer borda nas páginas. Dá para aproveitar tudo, né? Sempre aproveitando as minhas ilustrações e fazendo os meus rabiscos no background. Olha só aqui, isso aqui foi, eu rabisquei essas flores, depois eu cortei, depois eu colei nesse background aqui, que foi todo pintado, e aqui tem uma ilustração de uma borboleta. Olha esse que pequenininho, ó. Dá para fazer tanta coisa com restinho de papel, gente. Esse, eu carimbei a borboleta, carimbei só uma parte só uma asa aqui, e eu carimbei com aquarela. E depois eu bordei, ó. Eu fiz um bordadinho bem simples nas asas da borboleta. Aqui eu botei botões. Primeiro eu rabisquei as flores, depois eu fiz o miolinho das flores com botões. Esse aqui foi com tinta acrílica. Tinta acrílica e cotonete, ó. Já tem bastante coisa para fazer aqui. Eu gosto muito desse bloquinho. É um trabalho rápido porque a extensão não é muito grande, né? E dá para fazer muita coisa legal. Agora vamos para o Bio. Um caderninho que eu comprei na loja onde eu trabalho. E eu fiquei apaixonada por ele com essas divisórias aqui de abelhinha. A folha dele é uma folha sulfite, fininha, mas dá para fazer muita coisa com canetinha, muita coisa. E o que acontece? Quando eu uso uma canetinha que passa para o outro lado do papel, eu colo aqui, ó, tá vendo isso aqui? Eu colei uma folha no verso do papel. Isso aqui foi feito tudo com... Aqui no fundo é tinta acrílica, mas aqui é canetinha. Peguei um papel craft,
fiz esse semicírculo para colar desse lado e aproveitei para colocar o resto aqui. E aqui eu escrevi os meus sentimentos do dia, porque esse caderninho aqui, Biu, é para falar de mim, sabe? As coisas que eu tô sentindo. Aqui também eu recortei no papel craft coração, uns círculos e fui fazendo as flores. Não sei se vocês repararam que aqui foi feita uma colagem e aqui eu reproduzi sem ter colagem nenhuma. O que eu fiz aqui eu reproduzi aqui com rabiscos. Aqui eu peguei um papel e risquei o papel todo com caneta rosa e amarela. E aí eu fui cortando tiras e fui fazendo essa tecelagem. Nuvens, aí eu falo que quando eu desenho é como se eu estivesse indo para as nuvens. Aqui, quando eu usei essa caneta de tinta acrílica, passou para o outro lado do papel. Então eu já colei aqui alguma outra coisa. Isso aqui foi feito com tinta acrílica também. Isso aqui eu conto um pedacinho da minha história. Isso aqui eu fiz agora no Natal. Isso aqui eu fiz outro dia. Meu mood de sábado. Eu falei que o vermelho invadiu o meu estúdio. Tá vendo aqui, olha? Passou para o outro lado, passou para cá, que eu esqueci de botar um papel aqui na hora de fazer essas ilustrações, mas não faz mal, depois eu colo alguma coisa aqui. Aos poucos eu vou mostrando para vocês todos os meus caderninhos, mas esses foram que eu escolhi hoje.